Entrevista ao vivo com o secretário Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, que vai atualizar para a gente as mudanças na quarentena no estado de São Paulo. Secretário, bom dia, tudo bom? Muito bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro. Bom dia, Zé Paulo. Um prazer falar com vocês. Secretário, primeiro pedir para o senhor explicar quais são as mudanças envolvendo horários de funcionamento de comércio, shoppings, imobiliárias e concessionárias para estabelecimentos que estiverem reabrindo agora na fase 2 laranja. Bom, as mudanças são de que agora é possível nós fazermos, ao invés da abertura todos os dias por semana, 4 horas, fazer por 4 dias na semana por 6 horas. Então, na conta final ficam 4 horas a menos, né? 24 horas versus 28 no outro modelo, mas a possibilidade de ter um período contínuo de 6 horas na abertura. É uma questão optativa de cada município e eles têm autonomia para definir por um modelo ou pelo outro. Mas por que essa limitação de horário, secretário? Eu não consigo entender. Não é melhor espalhar mais pelo dia do que concentrar num determinado período? 4 horas eu achava muito pouco. 6 horas já melhora um pouco. Mas por que não? 8 horas, por exemplo. De acordo com a evolução das fases, vai aumentando o número de horas, porque existe uma capacidade máxima de atendimento que é permitida no estabelecimento. Então, por exemplo, 20% na fase amarela, 40%, 20% na laranja, 40% na amarela, 60% na verde. Então, a ideia é que com menos horas, você tem menos gente tendo contato durante esse período. Então, a evolução vai de acordo com as fases, seja em número de horas, seja em permissão de capacidade de atendimento. Essa mudança, secretário, foi uma demanda do comércio? O comércio prefere mais horas em menos dias? Sim, foi uma demanda posta pelo comércio e também pelos prefeitos municipais, pelas prefeituras, entendendo que com esse conceito eles conseguem organizar de forma melhor aí junto ao seu comércio, fazendo de forma contínua, portanto fica a opção para eles ou os 7 dias da semana ou os 4 com esse regramento. Secretário, e os parques? Quando é que vão ser reabertos? É fundamental, Zé Paulo, a gente esclarecer. Nós fizemos no início da pandemia, acho que ainda no fim de março, um regramento que fechou os parques estaduais, né? Nós, na sequência disso, as prefeituras acompanharam e fecharam seus parques municipais. Então, no que tange aos parques estaduais, na próxima terça-feira, o governador faz o anúncio dos seus protocolos. E daí, evidentemente, que existem diferentes tipos de parques. Nós temos os parques temáticos, nós temos os zoológicos, nós temos os parques de exercício, por exemplo, Vila Lobos, ou considerado dessa forma. Então, tudo isso vai ser anunciado na próxima terça-feira, mas o regulamento dos parques municipais está a cargo das prefeituras. Mas dá para a gente adiantar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes que haverá uma antecipação da reabertura dos parques, é isso, secretário? Podemos adiantar que nós vamos ter protocolos, né? E que dentro disso vai ser delimitada a fase que esse parque vai poder abrir. Como o parque foi uma questão, como eu disse, sobre os parques estaduais, as prefeituras municipais podem fazer a reabertura dos seus parques municipais a qualquer momento. E me diz uma coisa, o que está sendo estudado nesses protocolos aí? Claro que não está definido ainda, mas o que está sendo levado em conta? É abrir só um portão do parque? É ter alguém medindo a temperatura das pessoas que vão entrar nesse local? Qual é a discussão no momento aí para o anúncio na próxima terça-feira? Pedro, a discussão vai desde capacidade máxima de pessoas dentro do parque, até essas medidas de segurança, de temperatura, tudo isso está sendo estudado. O Centro de Contingência se reúne na terça-feira pela manhã e terça-feira, 12h45, anuncia essas medidas. Agora, secretário, se entes privados, por exemplo, shoppings, tiveram que se organizar para, por exemplo, fazer esse controle de acesso, medição de temperatura, etc., por que entes públicos não seguem o mesmo padrão, por exemplo, nos parques? Isso não é possível? Bom, como eu disse aqui, a divisão, né? Nós temos os parques estaduais e os parques municipais. No que tange aos parques estaduais, essa organização vai ser dada com o controle adequado para isso na próxima terça-feira.
é fundamental dizer que existe um nível de segurança necessário para que se faça essa abertura e tudo vem sendo estudado para que a gente faça de forma segura. A gente vai conseguir avançar com os parques também. Essa retomada tem sido feita com muita responsabilidade e nessa questão dos parques, o centro de contingência necessitou desse aprofundamento no tema para poder fazer a reabertura também. Secretário Marcos Vignoli, em relação ao avanço do coronavírus pelo interior do estado de São Paulo, ontem no Jornal da Band, né, a gente conferiu aí dados de que a doença está ganhando força nas regiões mais distantes, né, das capitais e dos grandes centros urbanos. Como é que está sendo feito esse monitoramento aqui em São Paulo? Qual é a região do estado que mais preocupa no momento? Olha, Pedro, nós temos acompanhado uma evolução da pandemia que já tem uma desaceleração muito aguda aqui na capital, na Grande São Paulo também um pouco mais leve, mas também uma desaceleração. Na Baixada Santista a gente já pode verificar também essa desaceleração. E daí no interior do estado, sobretudo nos rincões mais distantes, aí Presidente Prudente, ali na região de Franca, podemos considerar Ribeirão Preto uma região com índice agudo nesse momento, o vírus se expande e tem tido um aumento. Nós podemos considerar todo o interior do estado para baixo do Rio Tietê, né, o que nós chamamos de faixa oeste do estado, com uma aceleração da pandemia, com diferentes taxas, mas com uma aceleração. Nós estamos avaliando a região de Campinas, que não tem essa aceleração de vírus tão contundente como tem nas regiões mais distantes, mas tem uma capacidade hospitalar já estressada por um crescimento constante ao longo desse último período. Nós vamos aumentando essa capacidade hospitalar com mais leitos de UTI, mas também é uma região que nos preocupa pelo grande número de pessoas infectadas. Secretário, ontem foi o primeiro dia com a possibilidade de aplicação de multas para quem não usa máscara no estado de São Paulo. Alguém foi multado? Sim, já tivemos multas ontem, o primeiro dia com as vigilâncias municipais e a vigilância sanitária estadual, também através das blitz, fizemos blitz educativas ao longo dessa semana e ontem já avançamos com blitz fiscalizatórias que vão continuar durante todo esse período. Quero ressaltar que a multa tem um caráter pedagógico, para poder aumentar o percentual de pessoas que utilizam máscaras aqui no estado de São Paulo. Nós esperamos chegar em níveis importantes ao longo dessa retomada para que possamos seguir avançando no combate ao coronavírus. Secretário, essa informação de reabertura antecipada de cinemas e teatros em São Paulo, qual é a base que é usada pelo governo de São Paulo para tomar essa decisão? Bom, nós acompanhamos todas as experiências internacionais. Além disso, o Centro de Contingência fez um longo debate sobre o tema. Então, num modelo muito técnico, vai ser anunciado de que forma vai ser essa reabertura, com protocolos adequados para isso. É importante ressaltar, nós estamos falando de cinemas, teatros e salas de espetáculos. Então, cada um desses tem um regramento, eventos em pé tem um regramento diferente de eventos sentados e assim por diante. Tudo isso vai ser explicado na coletiva do governador João Dória. Secretário, bares podem reabrir em São Paulo a partir da semana que vem. Ontem reabriram no Rio de Janeiro e a gente mostrou aqui as imagens e descreveu o que aconteceu. Bares lotados, calçadas lotadas, ninguém com máscara. Parecia que a gente voltou ao tempo pré-pandemia. Deu até uma saudade. Mas, enfim, o momento agora é outro. Qual é a providência que o governo do estado vai tomar para evitar que isso aconteça agora na reabertura de bares e restaurantes em São Paulo? Thaís, eu vi as imagens. São Paulo colocou um regramento que os bares e restaurantes vão poder funcionar até às 17 horas, né? Nós temos uma preocupação grande com esse tipo de aglomeração. Não é o momento ainda. Nós vamos viver ainda um longo período sem esse tipo de atividade indicada. Então, nós vamos seguir também com blitz educativas, orientativas, acompanhando isso. O regramento estabelece e não possa haver aglomeração de forma muito clara. E, evidentemente, que se a gente não tiver a colaboração da população, se não houver esse respeito às regras, nós não temos problema nenhum em recuar a qualquer momento, resguardando a vida da população.
Secretário, uma última pergunta. A Prefeitura de Campinas está pedindo para receber aquela estrutura do Hospital de Campanha do Pacaembu, que foi desativado recentemente em São Paulo. Isso pode acontecer? Na realidade, eu mesmo fiz o contato com a Prefeitura de Campinas. Nós temos aumentado a capacidade hospitalar, quase que dobrando na região ao longo desse último período. Ela já está estressada, como eu disse, e nós estamos estudando aqui as possibilidades. Uma delas é o hospital de campanha, outras é a gente comprar leitos da iniciativa privada lá, mas o que eu posso garantir é que a capacidade hospitalar de Campinas e de todo o estado de São Paulo não vai deixar ninguém sem atendimento. Secretário Marco Vignoli, obrigado pela entrevista aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um grande abraço, Pedro, Zé Paulo, Thaís e aqueles que nos escutam. Obrigado.